Querido Pai Santo, muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio que temos tido nesses tempos difíceis, ruins, mas também temos o privilégio de estudar a Tua Palavra toda quarta-feira aqui nesse horário. Nós queremos te agradecer, te bendizer, pedir Tua direção e o Teu poder sobre nós. Obrigado por aqueles que já estão conosco e estão usando as suas redes para compartilhar. Então vai espalhando a Tua Palavra, é Tua Palavra, não é nossa, é Tua. E que a Tua Palavra alcance corações desejosos de ouvir e entender a Tua vontade. Assim nós te agradecemos, te adoramos, te bendizemos, no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bom. Muito bem. Boa noite para todos. Deus tem colocado no meu coração o desejo de nós estudarmos acerca da volta do Senhor Jesus Cristo. E então nós vamos estudar alguns textos bíblicos para isso. É claro que estudar acerca da volta de Jesus traz muitas perguntas, muitos questionamentos. Aliás, trazem perguntas que não se tem respostas. Algumas não têm, mas algumas respostas nós temos. Não é? Que a palavra de Deus se apresenta para nós e nós podemos ter esperança. Porque tem muitas perguntas, por exemplo, o que é que acontece com aqueles que morrem e vão? Onde eles estão? Como eles estão? E quando Jesus voltar, como será com eles? Ah, tá bom, vamos estudar, tem a palavra de Deus. Quando é a volta de Jesus? Quais são os sinais da vinda do Senhor Jesus? Então surgem um monte de perguntas acerca desse assunto. E eu espero em Cristo Jesus que nós possamos ter a alegria de poder caminhar e ver a boa mão do Senhor fortalecendo o seu coração e o meu coração nessa caminhada. Uma das cartas do apóstolo Paulo que ele mais trata desse assunto são as cartas à igreja de Tessalônica. Aos Tessalonicenses. E nesta noite eu queria começar com você esse assunto lendo e estudando um pouco da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então abra sua Bíblia lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu queria que você visse. Você que estudou conosco Efésios, você vai caminhando, né? Efésios, aí depois de Efésios tem Filipenses, depois de Filipenses tem Colossenses, uma carta maravilhosa, que qualquer dia desse nós vamos estudar Colossenses, e aí você entra em Tessalonicenses, né? Você entra em Tessalonicenses. E essa é uma igreja muito especial para Paulo, e ela é uma igreja muito, muito mesmo marcada pela verdade e pelo bom testemunho. E eu queria ler com vocês, aí no capítulo 1 de Tessalonicenses, do versículo 2 em diante. Eu queria pontilhar essa carta porque a partir desta igreja, Paulo toca no assunto. Paulo começa a tocar no assunto sobre a parousia, isto é, a volta de Jesus, ou como será, como é que... Enfim, ele vai tecer isso. E eu queria muito que você acompanhasse com atenção. Você que ama Jesus, você que tem fé em Jesus, você que confia em Jesus, essa é a nossa viva esperança. Isto é, Ele voltará e nós estaremos para sempre com Ele. E cada vez mais nós precisamos proclamar isso e pregar isso, porque a mim me parece que esse também é um assunto um tanto quanto escondido, um tanto quanto deixado para lá, é um assunto um tanto quanto amedrontador para algumas pessoas, né? Eu tive uma pessoa aqui na nossa congregação que eu falei, vou estudar Apocalipse com vocês, e ela falou, não pastor, Apocalipse não, eu tenho medo de Apocalipse, e eu peguei, não, mas vamos estudar. E aí no primeiro dia que começamos a estudar, ela falou, não, meu medo acabou. Eu falei, tá certo, é isso, o medo acaba quando você conhece a verdade, quando você conhece aquilo que o Senhor tem para nós. Que privilégios maravilhosos nós temos na palavra de Deus. Que bom que você já está aqui conosco. Se você está, vá compartilhando, compartilhe aí, abra salas, bota para frente, para que outras pessoas também possam ouvir. E enquanto isso, você abre a Bíblia, aí na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e nós vamos passear aqui um pouco nessas cartas, no estudo da vinda do Senhor Jesus Cristo. Começamos hoje essa caminhada, e vamos, eu não sei até quando, não é? Não tem ainda quantos dias estaremos estudando essa carta, não sei, ou essa carta não, esse assunto, mas nós queremos que
esse assunto fique bem firme e gravado no meu coração. Daí até te peço a tua ajuda. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa, você pode colocar isso aí depois, no decorrer aí aí na live, né? Você vai escrevendo e você coloca. E você pode fazer um monte de perguntas, né? E bota as perguntas aí, e nós vamos, no decorrer dessa série, no decorrer dessa caminhada, vamos estar diante com a palavra aberta, extraindo e produzindo aquilo que o Senhor tem para nós, tá bem? Amém? Muito bem, mas olha primeiramente o que é que Paulo diz para aquela igreja, né? Olha o que Paulo diz para aqueles irmãos, e que coisa boa, porque essa tem que ser a marca. Primeiro, eu quero falar de Jesus, não é falar de Jesus, da volta de Jesus, apenas para ser vamos dizer assim, acadêmico, isto é, não apenas para, eu quero saber acerca disso, como se eu tivesse uma bola de cristal. Não é um conhecimento apenas teórico. Na verdade, saber e conhecer e amar a volta de Jesus é exatamente porque é isso que marca aqueles que temem ao Senhor, que marca. E como é que vive esse crente? Como é que essa igreja manifesta? Então é isso que interessa. Então, enquanto Jesus não volta, nós temos que estar vivendo aqui, como nós estudamos em Efésios, de modo digno do Evangelho, porque é para lá que nós vamos. Então, até chegar lá, vivemos aqui. E olha como o apóstolo Paulo escreve aí no versículo de número 2 em diante. Está com a sua Bíblia aberta? Diz assim a palavra de Deus: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, e assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Nossa, olha que textão, né? Que coisa bonito, gostoso. Paulo escrevendo para a igreja, ele apresenta e diz: olha, eu estou orando por vocês, eu estou orando por vocês, faço isso em oração, eu faço isso no clamor, eu me lembro de vocês, e eu clamo por vocês, e eu me recordo de vocês, e eu recordo diante de Deus e Pai, eu fico falando para Deus daquilo que eu sei que vocês são. E o que é que Paulo sabe acerca daquela igreja? O que é que marca? Olha que coisa linda, se alguém pudesse falar isso de você e de mim, não é? Porque isso é marca verdadeira de cristão, de crente. Olha que coisa fantástica alguém pudesse falar isso de nós. Já pensou? Diz aqui que Paulo orava, agradecia a Deus e recordava isso diante de Deus, o nosso Pai. Sabe aquele negócio? Ele está orando assim: Senhor, obrigado por aqueles irmãos, por aquela igreja é maravilhosa, aquela igreja é isso, é aquilo outro, aquele é um povo, aquela irmã, depois que ela entregou a vida dela para Jesus, ela se tornou isso, ela deixou os ídolos, ela se converteu ao Deus vivo, e serve ao Deus vivo e verdadeiro. Veja, ele está
falando isso para Deus, como se Deus, de certa forma, não soubesse. Mas olha que coisa linda alguém descrever. E quando ele escreve isso, ele também está, para nós, marcando e desejando e demonstrando as verdadeiras marcas de uma igreja, ou de um crente, ou de uma pessoa que de fato se converteu a Cristo. Ela se converteu a Jesus. Notem que lá no finalzinho do versículo 9, Paulo diz assim: pois eles mesmos, isto é, as pessoas de todos os lugares, ficam atônitas, perguntando que repercussão teve o ingresso de Paulo, a passagem de Paulo pela cidade de Tessalônica, de tal maneira que eles se converteram ao Senhor, deixando os ídolos, se voltaram para Cristo. Olha, ele está descrevendo exatamente aquelas pessoas que, opa, como é que eu era? Como é que eu vivia? O que eu praticava? O que eu fazia? Essas coisas glorificavam a Deus? Essas coisas agradavam a Deus? E de repente elas se encontraram com Jesus. E quando elas se encontram com Jesus, aqui Paulo usa a expressão converteram. Conversão. Conversão é, eu vou naquela direção e de repente, opa, essa direção não é boa. Esse caminho não é bom. O que eu faço? Conversão. Eu faço uma virada, eu dou uma guinada. Eu volto para onde? Eu volto para o caminho. Cadê o caminho? O caminho é Jesus. Então, conversão é, eu andava por outros caminhos, mas agora eu me converto, eu vou para o caminho que é Jesus Cristo. E quando eu estou em Cristo Jesus, há uma metanoia, há uma mudança, né? Há uma transformação das nossas vidas, de tal maneira que vai produzir em nós impacto nas outras pessoas. Veja, essa é a descrição que Paulo está falando daqueles irmãos da igreja de Tessalônica, que um dia tiveram um encontro com Paulo, que apresentou Jesus, e eles se converteram a Jesus, eles serviam a ídolos, mas agora eles estão servindo a Jesus, eles estão caminhando com Jesus, e mais, eles estão aguardando dos céus o seu filho. Eles estão aguardando dos céus o seu filho. E essa é a nossa temática daqui, dos próximas quartas-feiras. É gente que se converteu e agora está firmemente esperando, aguardando a gloriosa vinda de Jesus. Está dizendo, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É assim que ele escreve para aquela igreja. Quais são essas marcas? As marcas de uns cristãos verdadeiros, genuínos. Bem, ele diz aqui, ó. Primeiro lá, versículo 3. Anote aí na sua Bíblia. Está com a Bíblia? Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Ele recorda diante de nosso Deus e Pai, em primeiro lugar, da operosidade da vossa fé. Notem bem que a expressão aqui é operosidade da fé. Não é da fé apenas. Não é? Eu me recordo da vossa fé. Não, é mais do que isso. Ele está dizendo, olha, o que me recorda é que vocês colocaram a fé de vocês em ação. Vocês estão crescendo, vocês estão desenvolvendo, vocês estão trabalhando. A fé, ela não foi um estanque em você, não é um raio que caiu em você simplesmente. A fé, ela está produzindo e ela está crescendo em você, e isso chama de operosidade. Isto é, colocou a sua fé em ação. Essa fé não é uma fé religiosa ou uma fé sincrética. Todo mundo tem que ter fé, né? Ou como a música, andar com Deus eu vou andar com fé, porque a fé não costuma falhar. Aí você pergunta pro cara, que fé é essa? Quem fez a música nem crê em Deus, nem sabe, ele acha que Deus é invenção de homens. Então, acha que a fé é um negócio mágico. Não, aqui não é a questão mágica. Aqui é em quem eu creio. Você pode crer em ídolos, você pode crer em cachorro-quente, você pode crer em dinheiro, você pode crer, sei lá, nem sei, forças da natureza. Aí você coloca a sua fé nisto. Mas não é isso que está aqui falando. Porque o que funciona para Deus é fé em Deus. Que Deus? Em Jesus. Através de Jesus. Por meio de Jesus. Você tira Jesus da história,
perdeu. A fé não adianta de nada. Ah, mas eu sou uma pessoa muito crédula. Vai ser crédula e não quer nada. Você tem que crer em Jesus. Quem crê em mim. Né? Jesus é o caminho estreito. Por que é o caminho estreito? Ora, as bolas. Porque é Ele. É só nele. Através dele. Por Ele. Por meio dele. Para Ele. São todas as coisas. O restante das manifestações de fé é caminho largo. Tem muitos. Mas o caminho com Jesus é só Jesus. É aqui, na presença dele, com ele. E o que essa igreja faz? Ela tem uma fé operosa. Ela bota para rodar, bota para trabalhar. Não é? Ela vai dando passos de fé. Passos de fé. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você parece que pequenininho. E Jesus fala uma coisa legal e fala assim, olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, pequenininho, cabeça de alfinete, pronto, vai dizer esse monte sair, o monte vai sair. Não é o tamanho de fé, é em quem você crê, em quem você coloca a sua esperança e a sua expectativa. Onde você está colocando? O que aqueles mãos eram marcados? E estava na memória de Paulo? Porque eles colocaram a sua fé em ação. Eles não ficaram apenas crendo na fé dos outros. Tem gente que é assim. Ah, eu creio, eu vou lá em fulano, porque o fulano é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e eu vou lá naquele homem, aquele homem, aquela mulher, ele tem muita fé, então eu vou lá porque ele vai resolver o problema. Pega a tua fé, em Jesus, e coloca a desenvolver, a operar, a crer. Vai orando, pede para o Senhor, vai dando passos de fé, essa é a ideia. Então veja, era uma igreja que botou a sua fé em ação. Primeira marca de crente, você crê, você ama Jesus, então olha, primeira coisa, coloca a sua fé em ação. Desenvolva a tua fé. Desenvolva a tua fé. Ah, você recebeu um dom de Deus, o Roberto menciona, é verdade, mas mais do que isso. Então desenvolva, faça crescer, vai operando, entendeu? Vai produzindo, vai trabalhando, vai aumentando. Primeira marca. Segunda marca. Da abnegação. Estou no versículo 3, gente, né? Você está aí comigo? Aí diz, da abnegação do vosso amor. Não está falando apenas de amor. Ele não está falando de fé e amor. Ele está falando de um amor abnegado. Abnegação de amor. Abnegação é uma dose extra de sacrifício. Abnegação é um esforço maior que você coloca e você desenvolve. Você cresce, você gasta, você se gasta no amor. Né? O amor, diz Paulo aos Coríntios, o amor tudo sofre, tudo crê, o amor jamais acaba. Havendo isso, havendo línguas, havendo profecias, tudo isso acabará. Mas o amor fica, o amor fica. E aqui o que Paulo está dizendo aqui sobre o amor é que era uma igreja que levava a bom termo, exercitava o amor. Não era apenas de fala, de língua. João diz isso. Filhinhos, não amemos de língua, mas de fato e de verdade. Em outras palavras, nem todo mundo que diz eu te amo, de fato te ama. Né? Nem toda vez que você diz oh, como eu te amo, minha amada. Não. É pelos teus atos, é pelo desenvolver. Né? É bom ouvir eu te amo, é bom falar eu te amo. Mas é muito mais forte aqui você demonstrar de fato esse amor. E amar é fazer o bem. Amar é fazer o bem. Amar é fazer o que é bom. Não é? Amar é cuidar do outro, mesmo que o outro não cuide. Amar. Amar é dar. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor é doação, amor é dádiva.
E aqui Paulo está elogiando a igreja que entregou ao Senhor Jesus Cristo a sua vida, os crentes, e esses crentes manifestaram a sua fé, e esses crentes começaram a botar essa fé para trabalhar, e esses crentes começaram a amar e receber o amor de Deus, e nós só amamos porque Ele nos amou primeiro, e eles pegaram esse amor e eles foram abnegados, eles foram dedicados, eles foram desejosos, eles foram firmes nessa promessa, e de fato e de verdade. Não por emoção, não por sentimento, porque amor aqui é muito mais... sentimento não preenche essa questão de amor. Por isso que na palavra de Deus, amor é doação, amor é dádiva, amor é entrega, não é? É muito mais. Terceira marca que está aqui em Tessalonicenses, nos Tessalonicenses, marca de crente mesmo. Então, abnegação de amor, operosidade de fé, e diz lá, da firmeza da vossa esperança. Preste bem atenção. Firmeza da vossa esperança. Não é esperança apenas. Né? Ele podia falar assim, olha, eu dou muito graças a Deus por da fé, da esperança, do amor de vocês. Não, Paulo é mais detalhado aqui, mais detalhista com aqueles irmãos. Ele vai falar de firmeza da vossa esperança. Eu creio, eu espero, eu estou confirmado, eu estou firme no Senhor. Há um estabelecimento, há uma colocação, dizer, eu sou do meu amado é meu, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará, eu sei que ele voltará e ele vai botar uns pingos nos is de toda essa balbúrdia brasileira. Eu sei que quando o Senhor vier, ele vai trazer a sua justiça, né? Ele vai colocar isso de uma maneira muito forte, eu creio. E aqui a igreja diz assim, eu tenho viva esperança. A minha esperança está firme no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não creio em qualquer outro, eu não creio em qualquer outra, eu confio no Senhor, eu confio nele. E eu tenho esperança, ele voltará. Não só na volta de Jesus, né? E eles aguardam dos céus a vinda de Jesus, como está lá no versículo 10, para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Quer dizer, a igreja está... Não, sabemos, ele voltará. Ele voltará. Ele veio, vive, venceu e voltará. E nós estaremos para sempre com ele. Essa é a promessa. E aqui é a igreja que exercita isso, que desenvolve isso, que reafirma isso. Então, os nossos estudos aqui é para a gente reafirmar que cremos em Jesus, é reafirmar que nós amamos a Jesus, e amamos não só a Jesus, mas amamos a quem Jesus amou. Veja, amar a Jesus é amar aquilo que Jesus também amou. Ele nos amou. E como é que diz a palavra? Porque Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. É isso. Ele nos ama, nós sendo nós o que somos. Trôpegos, ruinzinhos, pecadores, blasfemadores. A gente fala, o ser humano faz cada coisa, e ele olhou para nós e nos amou. Amou. Não importa se era aquela mulher que já tinha tido 5 maridos e agora o que ela tinha não era dela, ela era um amante, né? Aquela mulher samaritana. Não importa se era aquela pecadora que ia ser apedrejada, não importa se era um coletor de impostos, Zaqueu, bom de grana, que subiu na árvore lá, não importa. Jesus ama e fala assim, eu quero estar contigo. Ele veio para os doentes. Ok, então nós também reafirmamos o nosso amor e nós reafirmamos a nossa esperança. A nossa esperança. Logo de cara, no versículo 3, Paulo já estava fazendo marcas de quem é, de fato, filho amado de Deus. Como isso? Coloca a tua fé em ação. Não desista do amor. Não desista. Pode até não amar você, mas você tem que amar. Né? Pode até falar, eu não te amo mais, mas você permanece no fazer o bem. Pode até fazer o mal a você, mas você espera. Não é você que tem a iniciativa do que não presta, do que não serve. Não. E nós esperamos firmemente. Nossa esperança está firme no Senhor. Olha o versículo 5. Porque aqui Paulo vai dar uma outra marca de quem tem a gloriosa
presença e a preciosidade da presença do seu Espírito, da salvação em Cristo Jesus. Olha só o versículo 5: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. E no versículo 6 ele diz: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra. Olha que coisa fantástica, olha que marca poderosa também está de crente aqui. Ele diz que o poder, a palavra, o evangelho, não é apenas palavras persuasivas. E eu não quero que aqui nos nossos encontros sejam apenas palavras persuasivas. Paulo diz que quando chegou lá em Tessalônica, a palavra aqui é a Bíblia, ou melhor, a verdade, ou melhor, Jesus, a revelação do verbo, aquilo que é, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele diz que quando Paulo chega pregando isso lá em Tessalônica, não chega apenas numa filosofia, já que a Tessalônica está ali na Macedônia, na Grécia, ali naquela região de muita filosofia, de muito conhecimento. Ele diz, não foi em palavras persuasivas de sabedoria humana, não. Foi em demonstração de poder no Espírito Santo. Eu creio, firmeza, convicção, não é? Em outras palavras, lembra em Efésios quando nós estudamos enchei-vos do Espírito Santo? Enchei-vos do Espírito Santo. Em 2 Timóteo, Paulo diz para Timóteo, Timóteo, reavives o dom de Deus que há em ti, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, nem de temor, de medo. Deus não nos deu espírito disto. Deus nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação. É o Espírito do Senhor. Paulo está novamente reafirmando, olha, a marca da igreja, uma igreja que demonstra muito mais o poder do Espírito Santo do que apenas de um palavrório, fala, mas não demonstra. O poder do Espírito de Deus é viver nesse mundo mal, sendo luz. Poder do Espírito Santo é você permanecer firme quando 1000 cai de um lado, 10.000 do outro, e você fica sem ser atingido, porque você diz, eu sei que meu Redentor vive. Isso é poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo é você ter força para fugir da imoralidade. Poder do Espírito Santo é você permanecer, dar bom testemunho. Eu sei que ele voltará. Eu estou firmado nas suas promessas. Ele está comigo, está todos os dias. Poder do Espírito Santo não é apenas você orar por uma pessoa e essa pessoa ficar curada. Isso também é. Poder do Espírito Santo não é apenas você expulsar demônios ou você falar em novas línguas. Poder do Espírito Santo não é só isso. Poder do Espírito Santo é você ter possibilidade de produzir o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, benignidade, né? Mansidão e termina em domínio próprio. Fruto do Espírito. Você dele recebe capacitação para você falar com autoridade e viver com sinceridade. E manifestar em todo o tempo o bom perfume de Cristo. E orar com firmeza pelas pessoas. E crendo que no poder do Senhor, o Senhor faz os seus milagres. Me lembro daquele momento em que Pedro e João tinham sido ameaçados por aqueles que mataram a Jesus, que tinham poder para matar, para que eles não pregassem mais. Eles apanharam, voltaram para a igreja, voltaram para o grupo, se reuniram. E diz o texto que a igreja orou. Atos dos Apóstolos. A igreja orou com instância, e eles oraram assim, Senhor, olha para nós, olha para as ameaças que eles estão fazendo contra nós, olha aqueles que se levantaram contra teu servo Jesus, olha o que eles fizeram com Jesus, concede a nós, Senhor,
autoridade, intrepidez para pregar o teu evangelho com intrepidez, com ousadia. E enquanto isso, enquanto nós temos coragem para pregar, estende a tua mão, Senhor, fazendo sinais, prodígios e maravilhas e milagres. Uau! Demonstração desse poder do Espírito Santo de Deus. Nós não servimos a um Deus morto, nós não servimos a um Deus de filosofia, nós não servimos a um Deus de carochinha, nós não servimos a um Deus de imagem, nós não servimos a um Deus calado, mudo, morto, que não anda, não vê, nós não servimos a um Deus do passado apenas, nós vivemos e servimos a um Deus vivo, não é? Que está conosco, está contigo. Está com você todos os dias, todos os dias. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ele está contigo todos os dias. Todos os dias. É a Ele que servimos. Então Paulo fala assim, ó, demonstração do poder do Espírito Santo em plena convicção. Você crê em Jesus Cristo? Se você morresse hoje, você tem plena convicção de que Ele tem preparado para você um lugar? É dele o teu coração, com toda a sinceridade. Veja, a marca do Espírito é você ter plena convicção. E você manifesta isso em todo o tempo, para a glória do seu santo nome. Amém, querido? Está me entendendo? Mas tem mais marcas aqui. Olha só, vamos repetindo. Operosidade da vossa fé, abnegação do vosso amor, firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, poder do Espírito Santo de Deus. E no versículo 6 diz assim, olha aí, no versículo 6, com efeito vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Esta também é uma marca maravilhosa que nós não podemos perder. Quando Paulo chega a Tessalônica e prega o Evangelho, muitas coisas difíceis começaram a acontecer. Você pode ver isso lá no livro de Atos dos Apóstolos. Muita tribulação, perseguição, começou a haver barreiras e mais barreiras. Muitas. Mas as tribulações, as dificuldades, os problemas não tiraram daqueles irmãos, daquela igreja, a outra marca, a quinta marca de ser um cristão de valor, que é a alegria do Espírito Santo. Esse santo contentamento. E aí vou repetir algo que eu já tenho falado várias vezes. As frases de Jó, que dizia, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Ora as bolas, ele está lá no meio do sofrimento, da angústia, da dor, e ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, não é? Alegria do Senhor. Quando eu falo de alegria, não estou apenas falando de um sorriso largo. Né? A alegria aqui tem a ver com santo contentamento. A alegria tem a ver com essa paz que Cristo dá. A alegria tem a ver com, mesmo que você ande pelo vale da sombra e da morte, você diz que você sabe, Ele passa comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu nunca mais estou só. Quantos aqui poderiam dar o testemunho de que, sem conhecer Jesus, mesmo no meio de uma festa, no meio da multidão, se sentiam completamente tristes, sozinhos, abandonados, sem expectativas, sem esperança e sem amor? Quantos poderiam? Eu mesmo.
Mas quando você encontra com o Senhor Jesus, você tem a promessa dele: eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Não é? Isso tem que preencher no seu coração de alegria. Olha, mesmo que uma mãe esqueça da filho que amamenta, nunca me esquecerei de ti. Nas minhas mãos tenho escrito o teu nome. Olha que coisa maravilhosa Deus reservou para nós. E aí, Paulo diz que aquela igreja, ela aprendeu, cresceu, e o que aquela igreja tinha agora? Alegria do Senhor. Irmãos, isso é tão importante que prestem bem atenção, porque o diabo está fazendo de tudo para que os crentes, para que você e eu, percamos a alegria. São os escândalos, são mau testemunhos, são pregadores de fábulas, são violência, injustiça. Tem tanta coisa que vem para produzir em nós tristeza, perdas familiares, doenças, angústias. Tem tanta coisa para tirar de nós. Briga na igreja, discussão entre autoridades, entre pastores, líderes, irmãos e irmãs, para tirar de nós o quê? Alegria. Alegria para estar com nossos irmãos, familiares, parentes, amigos. E a gente vai ficando acabrunhado, e principalmente a alegria de estar com o Senhor, de crer no Senhor. Por quê? Por que vem aí, perde a alegria, aí vem depressão, vem angústia, vem tantos desdobramentos? Nós estamos vivendo a época das angústias, dos medos, das depressões, não é verdade? É uma doença do século, é a famosa depressão. O que é depressão? Se não a perda da presença gloriosa, da santa comunhão, do santo contentamento, de que Deus cuida de mim, cuida de você, cuida de nós, Ele cuida. Ele ampara os seus. E aí vem tristeza sobre tristeza, angústia sobre angústia, medo. Medo. Interessante a palavra de Deus dizer que o perfeito amor lança fora todo o medo. Você sabe que há um texto da palavra de Deus que diz que a alegria no Senhor é a nossa força. A alegria no Senhor é a nossa força. Então, cuidado quando você vai, de alguma maneira, permitindo que você seja roubado da alegria. Aí você vai perdendo, você vai permitindo. Por que eu estou falando permitindo? Porque você precisa trazer à memória o que te pode dar esperança. Lembra quando Jeremias escreveu isso lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22? Jeremias a cidade de Jerusalém está sitiada, está cercada. Já se vão 3 anos, a fome campeia. Não podem sair da cidade, não podem entrar. Não tem mais o que comer. Estão pensando em comer cocô de pombo. Pior, tem mãe já dizendo, olha, hoje a gente come meu filho e amanhã a gente come o seu. A miséria, a dor, a perda estava tão dramática que aquilo estava arrebentando com Jeremias. O que Jeremias vai falar? Ele vai dizer isso. Preciso trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. O que é isso que Jeremias está fazendo? Jeremias está buscando no profundo da sua lembrança, da sua alma, a alegria que está sendo roubada por todas as circunstâncias destruidoras e latentes e reais que ele enfrenta. É marca para você exercitar,
Vai lá dentro, vai lá fundo. E lembra do que Cristo é, lembra do que Cristo fez, lembra do que o Cristo fará, lembra da promessa dele, lembra da sua vinda, lembra de que como você era sem Jesus, lembra. Não perca isso de vista. Não perca. Em Colossenses, Paulo vai dizer aqui, ó, não pense só nas coisas aqui da terra. Tire os olhos só das coisas daqui da terra. Levante os seus olhos, olhe lá para o céu, olhe para lá. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus Pai. Busca o Senhor, encontra no Senhor. Busca a paz, a alegria, o amor, a esperança. É esse desejo de servir, de caminhar, de viver para a honra e glória do seu santo nome. Veja, olha quantas marcas, eu até esqueci, você pode lembrar, olha só. Olha lá, operosidade da vossa fé, coloca a sua fé em ação. Um amor abnegado, firmeza na esperança, plena convicção, demonstração do poder do Espírito Santo, dependência disso e alegria no Espírito Santo, alegria da presença do Espírito, né? Alegria do Espírito Santo. Aí no versículo 7 diz assim, de sorte que porque vocês têm essas 5 qualidades, essas 5 marcas aí, vocês se tornaste modelo para todos os crentes. Modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. São essas 5 qualidades que tornam uma igreja e um grupo de crentes pessoas que são modelar. Pessoas dignas de imitação. Essas são as marcas. Eu poderia acrescentar mais uma. Por quê? Porque tendo tudo isso, fé, amor, esperança, poder do Espírito Santo, alegria do Espírito Santo, eles não seguraram isso para si mesmos. Eles não retiveram essa bênção. Eles não retiveram apenas, eu sou salvo, vou para o céu, aleluia, glória a Deus. Vamos ter um culto de alegria, vamos manifestar aqui a presença de Deus. Eles não se aprisionaram em si mesmos, entende? Eles repercutiram. Diz o texto aqui, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Eles saíram, eles foram para Macedônia, eles foram para Acaia, eles foram para toda parte divulgando a fé para com Deus. Eles se tornaram de fato missionários, eles de fato eles se tornaram faladores, de fato eles se tornaram testemunhas. Quando Jesus diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até as confins da terra. O que acontece com a igreja tessalônica? A igreja tessalônica recebeu o poder, creu em Jesus, recebeu a palavra, colocou a sua fé em ação, a presença do Espírito, a alegria do Espírito, e aí eles saíram falando, testemunhando o que Jesus fez na vida deles, testemunhando de como eles se converteram, de como eles enfrentaram a perseguição, de como eles enfrentaram as dores, de como eles enfrentaram as lutas, de como eles enfrentaram as barreiras. Eles não pararam, eles permaneceram firmes, e o evangelho foi alcançando outras e outras e outras vidas. Outras e outras vidas. Ouviram? Creram. Metanoia, conversão, expansão. Ouviram? Creram. Metanoia, conversão e expansão. E foram pregar o evangelho. Fale de Jesus para alguém essa semana. Eu queria desafiar você que está me ouvindo a falar de Jesus para alguém. Se você crê que Jesus voltará, eu queria desafiar você a orar por alguém nesta semana. E orar por ele, e falar de Jesus. Pastor, mas eu não sei o que falar, Fala o que ele fez por você. Fala o seu testemunho.
Fala como você dormia ou não dormia, como você tinha medo ou era corajoso demais. Fala de como você era sem conhecer a Jesus. Fala de como Ele entrou na sua vida. Fala como mudou a sua história. Você não precisa falar toda a Bíblia, você não precisa pregar para Ele todas as coisas, mas você pode falar aquilo que Jesus fez na sua vida. Isso é testemunho. Você pode orar e dizer: Santo Espírito, ajuda, ensina-me, mostra-me, dá-me a graça para eu testemunhar para alguém o que Jesus Cristo fez na minha vida. Porque Ele voltará. Ele voltará. Ele virá. E nós estaremos para sempre com Ele. Finalzinho do versículo 10. Hoje nós terminamos aqui. Finalzinho do versículo 10 diz: para aguardardes do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, que nos livra da ira vindoura. Quando a gente fala da volta de Jesus, a gente fala de que Ele vem buscar aqueles que o amam, que creem nele. Mas para aqueles que creem nele, a gente diz, é vida eterna. Mas para aqueles que não creem em Jesus, é o dia da ira vindoura. Nós estávamos destinados, eu estava destinado ao dia da ira vindoura. Mas pela graça de Deus, Jesus veio ao meu encontro e veio também ao seu encontro. E se você ainda não tem a certeza dessa vida eterna, Ele também está te esperando e vem ao seu encontro, para que você conheça-o, acalme seu coração e se alegre na sua presença e na sua eternidade. Que Deus abençoe seu coração. Na semana que vem, próxima quarta-feira, nós estaremos juntos. E sabe de uma coisa? Um dos problemas que está aqui em Tessalonicenses, que Paulo escreve, é que eles estavam preocupados. Eles estavam realmente preocupados com aqueles que já haviam morrido. Eles estavam realmente preocupados com aqueles que já haviam partido. Qual é a situação dos mortos em Cristo? Como será a vinda do Senhor? E Paulo vai falar isso aqui na carta de Tessalônica, para os irmãos e para nós. Eu queria te convidar a estar conosco na próxima quarta-feira. Eu queria convidar você para compartilhar os estudos. Divulga isso. Vai estar aqui no Facebook e vai estar lá no YouTube. A pessoa pode entrar lá e pode ver também. Mas eu queria muito que você estivesse orando e perguntando: eu tenho essas 5 marcas na minha vida, eu estou espalhando esse evangelho, então essa 6ª marca, eu sou modelo para as pessoas. Deus quer fazer de você, querido, você que me ouve, Deus quer fazer de você a medida e da mesma maneira como aconteceu à igreja de Tessalônica. E mais do que isso, encher teu coração da presença do seu Espírito, de firmeza de fé e da certeza que Ele voltará. E então nós vamos ficar aguardando a sua volta com toda a alegria e com toda a convicção. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Que a graça do Senhor seja contigo. Vamos orar. Pai, obrigado por estarmos juntos aqui. E agora eu quero pedir que o Teu Espírito Santo nos convença cada vez mais. Cuide, transforma-nos, use a nossa vida. Abençoe as famílias que estão aqui representadas. Abençoa, Senhor, a Tua palavra e que essa Tua palavra vá aonde quer que for. Estenda a Tua mão sobre nós. Dá-nos uma semana de Tua paz. Guarda-nos em Teu nome para o louvor da Tua glória. Nós te suplicamos em o nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe você. Ore por nós. Ore pela missão Projeto Zero. Ore pelo trabalho aqui em Colombo. Ore pelo trabalho lá em Foz do Iguaçu.
onde está o missionário Hernani, sua família. Ore por Felipe em Joinville, ore aqui pelo pastor Antônio Felisberto e por nós aqui. Ore mesmo, ore por nós. Pergunte a Deus se você também não está na hora de vir para o Sul, né, e ajudar. Tem tanto lugar no Brasil a pregar e há tantas coisas aqui no Sul para fazer. E nós queremos muito em janeiro, fazemos um grande mutirão missionário ali em Foz do Iguaçu. Se você tiver interesse em participar conosco da Missão Projeto Zero, em janeiro, lá em Foz do Iguaçu, entra no site www.projetozero.org, projetozero.org, e aí você lá vai ter algumas informações, você pode fazer inscrições. Procure lá o link Impacto em Foz, Impacto em Foz. Clica lá, tem várias informações, você pode se inscrever. Quem sabe pode estar conosco durante aquela semana de 11 a 18, lá em Foz do Iguaçu, abençoando e sendo abençoados. Que a graça do Senhor seja contigo. Uma noite de paz para todos. Beijo no coração e até quarta-feira. Levante os olhos, bota a tua fé em ação. Firme no amor, abnegado, amor abnegado, propósito, firmeza na esperança, alegria do Espírito Santo e poder do Espírito Santo. E fale de Jesus. Então fale para alguém nessa semana, compartilhe com alguém. Que Deus abençoe você. Paz.